Olá, o nosso entrevistado de hoje é o candidato ao governo do estado de Goiás pelo PSOL, o professor Wesley. Tudo bem, candidato? Tudo bom, Mila? Boa tarde. Wesley Garcia tem 31 anos, é professor, casado e natural de Taguatinga, no Distrito Federal. Atualmente vive em Valparaíso de Goiás, onde concorreu ao cargo de vereador nos anos de 2008 e 2012. Hoje é presidente municipal do PSOL e secretário-geral do partido no estado. Nessa entrevista serão feitas 4 perguntas voltadas para o interesse dos municípios goianos. O senhor terá 3 minutos para responder a cada uma delas, com 1 minuto de acréscimo para a conclusão do raciocínio nas respostas. Não será permitido de forma alguma extrapolar esse tempo. Ao final, serão concedidos 5 minutos para que sejam abordados temas de livre escolha sobre as propostas de governo. Lembrando que as perguntas e o tempo para as respostas são os mesmos para todos os candidatos e que todos aqueles que concorrem ao governo estadual foram convidados pela AGM para participarem dessa série de entrevistas. Apresentadas as regras, daremos início às questões. Candidato, sendo a saúde uma obrigação compartilhada de forma tripartite entre União, Estados e municípios, e considerando a baixa capacidade dos municípios em investimento nessa área, além do que já é exigido constitucionalmente, somado com alto custo de manutenção, sejam de equipes de PSF, hospitais, postos de saúde, qual a sua proposta para a área da saúde que atenda a demanda da população goiana e contemple a realidade dos municípios? Mila, primeiramente boa tarde a todos que nos estão nos acompanhando. É uma satisfação para nós do PSOL termos essa rica oportunidade de podermos debater um pouquinho mais sobre nossas propostas, especialmente para a questão dos municípios, que no ponto de vista do PSOL tem sido abandonado por todas as gestões que por aqui passaram. Olha, quero falar o seguinte: nós vamos apoiar o substitutivo da Comissão de Seguridade Social do projeto de lei número 306 de 2008, que trata saúde mais 10. Ou seja, a nossa proposta é a defesa que 10% das receitas correntes brutas da União seja exclusivamente destinados à saúde pública. Haja vista que a saúde está sendo sucateada e abandonada ao longo dos últimos anos pela gerência administrativa dos governos, seja nacional, seja governo estadual. Isso, na prática, daria um aumento na quantia de 40 bilhões em recursos para a saúde aos municípios. Mas quero informar que ainda é muito pouco para tratarmos de forma correta com a questão da saúde, porque a distribuição dessa renda para a saúde pública, ela tem sido feita de forma errada no país. Ela tem sido concentrada unicamente nos grandes centros urbanos, concentrados, por sua vez, nos grandes polos, nas grandes cidades do estado de Goiás. A saúde não tem chegado, de fato, nos pequenos municípios, nos municípios mais periféricos, os municípios mais afastados do centro. Portanto, vamos defender essa PEC, essa lei que está no Congresso, que fala do saúde mais 10. 10% da corrente bruta do Estado exclusivamente em saúde pública. A Lei Complementar 63, que dispõe sobre a participação dos municípios no ICMS, determina que no mínimo 70% da arrecadação seja distribuída com base no valor adicionado, ou riqueza que cada um gerou, e o restante conforme lei estadual. Aqui em Goiás, 85% é distribuído com base no valor adicionado, 10% de forma igualitária e 5% com base em critérios de preservação do meio ambiente. Existe, na sua visão, uma forma mais adequada para contemplar os municípios que produzem menor valor adicionado? Olha, nós vamos apoiar também a PEC, isso tem que ser muito bem dito, bem claro, que é a PEC 406 de 2009, que trata o seguinte: vamos defender o aumento de 23,5% para 25,5% do IPI e IR, já incluindo esse 1%. Seria mais ou menos isso. Nós teríamos na prática um montante de 6 bilhões nesses investimentos, que de novo eu volto a afirmar, ainda é pouco. Porque o grande problema aqui é se discutir a forma de distribuição.
Quando você vai discutir o montante que vai ser chegado, você tem que distribuir a maneira pela qual você irá distribuir esse montante. Não se é concebível mais no Brasil, especialmente no estado de Goiás, essa política que vem privilegiar e centralizar a riqueza nas mãos de poucos. Isso quando se trata de política para os municípios. Quero citar um exemplo dessa política inerte que é aplicada em nosso estado. O município de Alto Horizonte de Goiás. Nós temos lá em Alto Horizonte, Mila, uma das maiores rendas per capita do país, que ultrapassa os 100 mil reais. Do país, por conta de uma mineradora que ali está instalada. Ao adentrar nesse município, não se existe praticamente nada. A cidade está praticamente abandonada. Entretanto, os números mostram algo diferente da realidade do povo que ali habita. Portanto, precisamos ter uma profunda reforma na discussão das receitas que são destinadas aos municípios, no sentido de se dar autonomia aos municípios e não permitir, principalmente, que essas receitas virem cabide eleitoreiro de emprego e que virem motivos para as barganhas com o governo, seja estadual ou governo federal. Os convênios entre Estado e município são acordos para a realização de um objetivo comum. E, nesse sentido, sua celebração deve ser facilitada, já que os pactuantes são parceiros. Sua administração contemplará, de alguma forma, a desburocratização ou fim da exigência de outros convênios para a celebração de novos? Olha, é um absurdo falar em ajudar os municípios, se criar regras para liberar recursos aos municípios e, ao mesmo tempo, a gente cria regra para estar burocratizando, está dificultando. Portanto, o pessoal irá sim criar políticas públicas no sentido da desburocratização para a liberação dessas verbas aos municípios. E quero falar um pouquinho mais. Nós iremos fazer uma auditoria profunda e completa nas contas públicas do Estado. Uma auditoria ampla, profunda, que possamos perceber de fato aquilo que tem que ser pago, aquilo que tem que ser destinado e aquilo então que vai ser a grande sobra, que ao nosso ponto de vista está sendo destinado de forma errada, tem que ser redistribuído aos municípios, além do que já se é exigido por lei. Porque o que está na prerrogativa legal, aquilo que já é confirmado pela lei, ainda assim é muito pouco. E quero falar mais, Mila. A lei, ela exige um percentual na distribuição dos municípios. Já é pouco e não está sendo cumprido. Nem mesmo pouco está sendo cumprido. Eu sou de uma região, Mila, e quero falar um pouquinho aqui sobre essa região. É a região do entorno de Brasília. Eu moro em Valparaíso de Goiás, que fica na região do entorno do Distrito Federal, e ali é conhecido como a terra do NEM. Nem Goiás, nem DF, ninguém nunca assumiu de fato. Uma região que não se existe políticas públicas voltadas para o fortalecimento e para a autonomia das prefeituras que ali estão. São prefeituras que não existe nenhum tipo de recurso, a não ser os recursos destinados direto do Fundeb e os recursos da saúde. E ainda assim, recursos que não estão sendo bem trabalhados ou que não são bem discutidos na sua forma de aplicação, na maneira como está sendo aplicado. Por exemplo, em Valparaíso de Goiás, os recursos destinados para a questão previdenciária ali, ele não foi bem aplicado. Não se existe uma fiscalização correta sobre esses recursos. Os desvios de dinheiro que foram corriqueiros lá afetaram diretamente os servidores públicos municipais. Portanto, a burocratização, além de atrapalhar a liberação dos recursos, ainda inviabiliza a ação fiscalizadora por parte do Estado. Nossa ação é desburocratizar e dar mais autonomia aos municípios de gerir esses recursos que são tão fundamentais para o desenvolvimento das cidades. Porque quando eu falo em Estado ou em nação, eu estou falando da cidade, é do bairro, é da rua ao qual nós moramos. Candidato, um estudo da Receita Federal em 2011 aponta que naquele ano a arrecadação total do país foi de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Desse valor, menos de 2% foi arrecadado pelos municípios. Com a menor parte na arrecadação de tributos e também na participação das receitas compartilhadas, os municípios têm de arcar com responsabilidades superiores à sua capacidade financeira. Qual a sua proposta para fortalecer a autonomia dos municípios enquanto entes federados? Olha, é um absurdo, né, o que acontece hoje no Brasil. Como eu estava falando na pergunta anterior, também é adequada a essa. Nós defendemos hoje na Câmara dos Deputados uma auditoria completa na dívida nacional.
na dívida da União. Porque não se é concebível uma política hoje que fala, por exemplo, em aumentar os recursos com esse ajuste fiscal que querem aplicar a partir de 2015. É um absurdo. Não se é concebível. Por isso nós temos hoje, vamos defender uma profunda auditoria sobre a questionável dívida, que conforme a recente CPI da dívida da Câmara dos Deputados está cheia de graves indícios de irregularidades. O que está acontecendo hoje? Os prefeitos, muitas vezes, para conseguir alguns recursos para os municípios, eles são necessários que sejam da base governista ou que eles possam atender alguns pedidos, alguns favores para que sejam liberados ou que isso seja feito como forma de barganha para as eleições, seja municipais ou as eleições estaduais e nacionais. Portanto, essa prática de barganha, de troca, de favorecimento precisa acabar no país. Isso só vai terminar a partir do momento que nós tivermos uma auditoria completa naquilo que é dívida nacional, no que o Estado deve também à União. E digo mais, se for necessário, nós não iremos pagar também a dívida. Nós temos que saber o que é de dívida, o que não é de dívida, o que é desvio, porque nós temos que entender o seguinte: o que é mais importante para o Estado de Goiás? Se pagar uma dívida estranha, questionável, ou se pegar esses recursos e aplicar nos municípios, sobretudo na questão da saúde, segurança e educação, especialmente educação e saúde. Tem que se ter um debate amplo. E com isso, eu não estou aqui defendendo o calote na dívida. Muito pelo contrário. Eu estou defendendo aqui o pagamento da dívida, mas a verdadeira dívida. Aquela dívida oriunda dos reais recursos. A dívida verdadeira feita por conta e em prol da questão pública, pelo bem do gerenciamento público. O Estado, ele precisa também sair, descer do seu pedestal e entender que é a partir do desenvolvimento dos municípios, independente das suas siglas partidárias, é que se podemos construir um Estado fortalecido, um Estado que de fato possa consolidar uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Portanto, no governo do PSOL, independente da sigla partidária, nós iremos dialogar com os municípios, nós iremos rever tudo aquilo que é necessário na questão da burocratização e na liberação de recursos para, de fato, darmos autonomia aos municípios para que a gente possa dialogar, inclusive, com a AGM, no sentido de fortalecimento dos municípios, no seu desenvolvimento sustentável e para a consolidação de uma sociedade melhor. E isso nós faremos no governo do PSOL. Professor Wesley, o senhor tem agora 5 minutos para tratar de temas livres relacionados às suas propostas de campanha. Mila, uma das nossas principais propostas de campanha, eu tenho dito que um tripé, educação, saúde e segurança pública, tem sido assuntos latentes junto à sociedade do Estado de Goiás. Para a educação, nós vamos implantar a verdadeira gestão democrática, a verdadeira jornada ampliada, vamos implantar a escola e educação em tempo integral, porque não é só educação, tem que ter escola com uma estrutura ovalada, com jardim, laboratórios, com bibliotecas, para que se possa atender as crianças e os jovens durante o dia. Na saúde pública, nós iremos romper os contratos das OSESs, nós vamos fortalecer o Sistema Único de Saúde, com a recuperação do laboratório do IQEGO, para subsidiarmos medicação gratuita à população. Vamos implantar também o Saúde em Casa, ao qual uma equipe médica, formada por médicos, enfermeiros e agentes de saúde, irão atender a população em domicílio. E na segurança pública eu chamo a atenção, nós temos índices alarmantes hoje na questão da criminalidade. Não podemos combater a violência com mais violência como é feito atualmente. Por isso vamos defender a criação da Polícia de Segurança Pública, uma polícia investigativa, preventiva, uma polícia comunitária junto à população, nos moldes de Cosme e Damião. Nós vamos defender a PEC 51, que defende pela desmilitarização e unificação dessas polícias. Ou seja, a polícia será unificada, será técnica, científica, será uma polícia que irá atuar junto à população e não contra a população. Para isso, vamos abrir concurso público em todas as áreas, concurso amplo, aberto, porque nós vamos governar com o povo. E o povo passa pelo servidor público, ganhando bem, com condições e dignidade, porque a partir da população, junto ao povo, ao governo, nós podemos, de fato, termos uma sociedade mais feliz e mais digna para criar os nossos filhos. Nós entrevistamos o candidato ao governo de Goiás pelo PSOL, o professor Wesley. Candidato, muito obrigada pela entrevista.
Mila, eu que agradeço essa rica oportunidade, quero também falar em nome do pessoal e parabenizar a iniciativa da AGM. Espero que exemplos como esse possam ser seguidos por outras emissoras de TV, pela imprensa, de rádio e TV, e que possamos qualificar o debate político. Esse é o nosso intuito. E ao final, vote 50. Vote no PSOL. O único caminho para a verdadeira mudança no estado de Goiás. Muito obrigado, um beijo carinhoso e boa tarde. Até mais.